Salve pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar algumas técnicas para que você consiga melhorar a sua voz no dia a dia e também para alguns momentos específicos quando você precisar conversar com alguém. Ter uma voz de mais confiança e que agregue mais valor para a pessoa que estiver te ouvindo. É mais um vídeo aqui na playlist Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Todos os vídeos da playlist é para te ajudar no seu progresso pessoal, independente de qual seja o seu objetivo. Eu vou explicar dois treinos. Para você fazer diariamente ou conforme a sua agenda comportar, leva 7 minutos somente. Então, se você vai conseguir fazer todo dia, um dia sim, um dia não, apenas 2 vezes na semana, não importa. O importante é que você faça para que a sua voz melhore. E o segundo treino é um aquecimento rápido para que você consiga fazer em qualquer ocasião. Se você for fazer uma entrevista, vai gravar conteúdo, você vai vender para alguém, vai fazer qualquer coisa que exija da sua voz, que exija que você fale, é um aquecimento breve para que você consiga melhorar a sua voz naquele momento. Não só melhorar a potência da sua voz, mas facilitar a clareza do som que você fala. Então a forma que o som vai sair de uma forma mais agradável e claro, isso acaba agregando muito mais valor para as pessoas que estão ouvindo. Mas qual a importância da voz? A voz é quase que a nossa digital. A nossa digital é única. Embora a voz, algumas pessoas tenham a habilidade de imitar, repetir, copiar a sua voz também ela é única. Então a forma como você fala, o som que sai da sua boca é único. Então é quase que a sua identidade, quase que a sua personalidade. É algo que vai ficar marcado nas pessoas. Então, ou você vai ter uma voz agradável, ou uma voz neutra, ou uma voz que as pessoas não querem ouvir. Muito provavelmente você conhece aquela pessoa que fala e não gera interesse nenhum no que ela está falando, por melhor que seja as coisas que elas estão falando. A mesma pessoa que fala algo muito legal pode ter outra pessoa que vai falar a mesma coisa, mas só pelo fato das vozes serem diferentes, da forma como o som sai ser diferente, uma vai conseguir ter atenção e valor e a outra não vai conseguir ter atenção e valor. Então é importante que você treine a sua voz para que você consiga agregar mais valor para as pessoas, para que você consiga ter a atenção das pessoas, para que no momento que você fale, as pessoas queiram te ouvir e não se afastar. Então, quando você treina a sua voz, você não está treinando somente para você está treinando para que você consiga fazer as outras pessoas terem interesse no que você fala. Aquela voz muito chata, ou aquela voz muito baixa, aquela voz muito para dentro, dificulta com que as pessoas tenham interesse em ouvir o que você está falando. Então, é importante que esse treino vocal seja feito. Agora, a quantidade de treino que você vai fazer, isso só depende de você. Eu já não treino mais todo dia, mas eu passei um tempo a treinar todo dia, fiquei um pouco mais de um mês treinando todo dia para que a voz pudesse melhorar um pouco mais rápido. Agora eu faço 2, 3, 4 vezes na semana, depende muito de como eu venho sentindo a minha voz, de como eu sinto que o som está saindo. Eu tenho que voltar a treinar todo dia, porque eu quero realmente ter uma voz mais agradável para os outros ouvirem, uma voz mais potente. Então, se você quer resultados diferentes, você tem que treinar um pouco mais. Se você quer apenas melhorar um progresso um pouco mais tranquilo no seu ritmo, você pode treinar um pouco menos. Pelo menos 3 vezes na semana, tá? O treino tem só 7 minutos, você consegue fazer na esteira, consegue fazer na rua, indo trabalhar, indo para a faculdade, indo para onde for. Você consegue treinar isso no seu dia a dia. Então é importante que você coloque isso na sua rotina. Eu não sei se você já ouviu falar na voz da derrota. Mas a voz da derrota é aquela voz que parece que você foi derrotado, parece que você está triste com alguma situação. É aquela voz que não passa energia nenhuma, sabe? Aquela voz assim, que você está falando um pouco para dentro e essa voz não passa credibilidade para ninguém. Essa voz faz com que as pessoas evitem ao máximo te ouvir. Então é importante que você saiba colocar a sua voz na hora que você for falar. É importante que você treine a sua voz para que a sua voz seja ouvida e não ignorada, tá? Então, o treino que eu vou passar é para isso. A outra parte é o aquecimento para que você consiga, em qualquer momento, tenho que fazer uma apresentação daqui a 1 minuto. O que eu faço? Aquece a voz rapidamente para que você consiga entrar mais tranquilo, mais relaxado e com uma voz um pouco mais agradável na hora de você se apresentar. Independente do que seja um encontro, seja uma venda, seja uma apresentação, o que quer que seja, é importante que você sempre aqueça a sua voz. Cachorro aí. É importante que você sempre aqueça a sua voz para que você consiga agregar mais valor na vida das pessoas. A sua voz, ela começa na postura, na respiração e no relaxamento. Se você está extremamente sem postura, curvado, com os ombros fechados, muito fechado, cabeça para baixo, então dessa forma é mais difícil de você conseguir transmitir uma voz mais potente. Você não consegue olhar minhas pernas,
mas elas estão levemente afastadas, com os pés posicionados no chão, ou seja, eu estou com uma postura firme. Minhas costas estão eretas, meu peito está aberto, eu estou olhando para frente. Então, sempre que você for precisar falar algo, é importante que você tenha uma boa postura, para que você facilite a saída da voz. Aqui é tudo físico, é tudo físico. Então a voz, ela vai usar o meio físico para sair. Se você dificultar o meio físico, você vai dificultar com que a voz saia. E obviamente vai dificultar com que as outras pessoas te escutem. Então mantenha uma boa postura e uma boa respiração. A respiração e o relaxamento, elas vão estar muito associadas. Por quê? Porque a respiração, você controla ela, você consegue inspirar e expirar lentamente para que você consiga falar sem ficar ofegante. E o relaxamento, a mesma coisa. Quando você está muito tenso, muito ansioso ou algo do tipo, você transmite isso na sua voz, um certo nervosismo, um certo descontrole da respiração, e isso passa para a sua voz, deixando ela trêmula, deixando ela fraca, deixando ela rasa, deixando ela com alguns entraves, e isso, na hora de se apresentar, acaba diminuindo o seu valor. Por isso que é importante que você tome cuidado com a sua postura, tome cuidado com a sua respiração, para que você mantenha-se relaxado, e se tiver qualquer tipo de tensão, você também elimine. O treino, ele é separado em 3 partes: o aquecimento, a ponte e a performance. É importante que você pegue caneta para você anotar. É um treino de 7 minutos, vou explicar o que fazer em cada minuto, e depois você consegue treinar diariamente. Se você tentar decorar, logo de cara você não vai conseguir. É importante que você anote para que você tenha como olhar e fazer esse treino todo dia, enfim, no tempo que você puder fazer. Então a primeira parte dos 7 minutos do treino é o aquecimento. Então são 3 minutos para aquecimento, 3 minutos para ponte e 1 minuto para a performance. No aquecimento, no primeiro minuto é o momento que você vai consertar a sua postura, a sua respiração e o seu relaxamento. Então mantenha a postura ereta. Você já sabe como manter uma boa postura, então faça o que você já sabe. Uma boa respiração, então inspira lentamente e solta lentamente, tá? Faz isso, você já vai reduzir o seu grau de ansiedade, você já vai controlar bem a sua respiração e facilita para que você consiga falar. E o relaxamento é você encontrar alguns pontos de tensão na sua face. Então você pode massagear o seu maxilar. Então durante esse 1 minuto você pode ficar na postura, respirando e massageando o seu maxilar. E aí você inverte 10 segundos massageando, 10 segundos você deixa a mão em V, apoia no seu queixo, você vai abrir a sua boca e fechar. É a mão que faz a força, não é o seu maxilar que faz a força, tá? Então você faz esse aquecimento, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, e aí dessa forma você está fazendo o primeiro minuto do aquecimento. Agora no segundo e no terceiro minuto você vai fazer alguns ciclos de respiração já com algumas técnicas, tá? Então você vai inspirar e vai soltar o som e vai soltar o ar com o som de Rá. Então, a boca semi-aberta, semi-relaxada, e você tenta soltar o som o mais nasalado possível, tentando tirar aqui da garganta e jogando esse som mais para o nariz, trazendo esse ar mais nasalado. Porém, você não vai fazer isso sozinho dessa forma, você vai aplicar algumas técnicas para melhorar a saída desse som. Então a primeira técnica é puxando a língua. Você vai usar a mesma mão em V para abrir o seu maxilar e puxa a língua com 2 dedos. E aí você faz o som de Rá. Então, Rá. E faz isso até terminar esse ciclo de respiração. A segunda técnica que você tem que fazer junto é dos 2 dedos. Então você vai puxar também, vai apoiar 2 dedos embaixo da língua e fazer o mesmo processo. Então, Rá. E aí faz um ciclo de respiração completo. E o terceiro é com lápis. Limpa o lápis antes, né? Por favor. Rá. E aí você tenta soltar o som por cima do lápis. E dessa forma você vai estar fazendo o seu aquecimento. O primeiro minuto é o que eu falei, da postura, respiração e o relaxamento. O segundo e o terceiro minuto você vai ficar mudando entre essas 3 técnicas. Puxando a língua, o dedo embaixo da língua e o lápis entre os dentes, entre os caninos, tá? Então, o segundo e o terceiro minuto você vai ficar invertendo dessa forma.
uma respiração para cada e muda a técnica até a gente chegar agora na parte da ponte, que são 3 minutos, 1 minuto para cada uma dessas técnicas. Aí é importante que você pegue um texto ou cante uma música, somente a letra da música, tá? Não precisa ficar cantando tanto, mas leia a letra da música. Então, minuto 4, você vai passar todo o minuto 4 fazendo a técnica de puxar a língua e lendo um texto. Você pode pegar um livro, por exemplo, aqui é a Bíblia, tá? Pode ler a Bíblia, pode ler o que você preferir. Você pode pegar um livro, uma notícia do jornal, pega uma música que você esteja cantando no momento e você vai... Então, você vai ficar falando dessa forma, não vai dar para entender. Aqui não é o objetivo dar para entender, o objetivo é realmente você aquecer a voz dessa forma. Vai sair totalmente enrolado, mas é importante que você siga a técnica. O 5º minuto é fazer a mesma coisa, continua lendo o mesmo texto, porém agora com os 2 dedos embaixo da língua, puxando o maxilar, 2 dedos embaixo da língua. Não precisa puxar tanto assim o seu maxilar, só o suficiente para que caibam os 2 dedos e tenha espaço para sair a sua voz. E a terceira técnica é o do lápis. Coloca o lápis entre os dentes e você vai lendo o texto enquanto faz a técnica, sempre tentando trazer para o nasalado. Mesmo que não dê para entender no momento, é importante que você faça. Então, o 4º, 5º e 6º minuto é 1 minuto para cada uma dessas técnicas. Puxando a língua, os 2 dedos embaixo da língua e o do lápis. E o 7º minuto, aí não está aplicando nenhuma técnica, que é realmente a parte da performance. Você vai ler o mesmo texto, porém, agora de forma muito mais fluida. Você pode fazer algumas variações nesse treino. Você pode tentar falar mais alto, falar mais baixo, falar mais rápido, falar mais lento, mudar algumas vogais, fazer o som mais para aquecimento, né? Fazer o som com Rá, com Ré, com Ri, com Ró, com Ru. Então você vai treinando a sua voz de várias perspectivas, de vários lados. Esse é o treino que você pode fazer todo dia durante 7 minutos. Rapidamente você faz esse treino e você consegue ir melhorando a sua voz. Na primeira semana você já vai sentir uma grande diferença. Depois as diferenças a evolução ela começa a ser um pouco mais lenta, porque a sua voz antes não estava sendo treinada, agora ela é treinada, você consegue notar a evolução. Porém, ela vai continuar melhorando, mas não vai ser tão perceptível. Com o passar dos meses, com o passar dos anos, vai ter uma voz totalmente diferente. Por isso que é importante que você não pare de treinar. Se não der para treinar todos os dias, treina 4, treina 5 dias. Foi uma semana muito corrida que você esqueceu ou não colocou como prioridade, treina pelo menos uma vez na semana, 2, 3, só para que você não esqueça desse processo de respiração, de como colocar a voz, de como destravar a mandíbula, as cordas vocais, a língua. Então, dessa forma, a sua voz vai estar sempre boa, pronta para você falar e apresentar em qualquer momento. E aí, claro, existe agora um treininho que você consegue fazer, um aquecimento rápido, independente se você tem 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos, é importante que você consiga fazer sempre que você for apresentar algo. Eu, antes de qualquer vídeo, eu sempre faço esse aquecimento. Quando eu vou falar com o cliente, eu faço esse aquecimento. Quando eu vou dar qualquer outro tipo de aula, palestra, apresentação, o que quer que seja, eu faço esse aquecimento. Por quê? Me deixa mais tranquilo e eu sei que a minha voz vai estar mais fluida na hora de falar. Por quê? Porque na hora que a gente está tenso, é normal com que a nossa língua trave, a nossa mandíbula segure um pouco a abertura da boca para poder sair a voz. E isso na hora da apresentação dificulta, porque às vezes a gente acaba falando um pouco mais rápido, um pouco mais baixo, e isso atrapalha para as outras pessoas nos entenderem. E aí piora a dicção, obviamente, piora todo o processo e passa menos valor. Então esse aquecimento ele é simples. Primeiro, eu gosto de aquecer a face, o rosto mesmo, a forma, a minha expressão para poder falar. E se o rosto ele não está relaxado, ele está tenso, é um pouco mais difícil de você conseguir abrir a boca e conseguir expressar a sua visão, o que você vai compartilhar com as outras pessoas. Então o primeiro exercício é o do sorriso. Tá? Então você vai sorrir bem forte, segura por 2 segundos e relaxa. Pode fazer isso por 10 segundos e a gente vem para outra técnica, que é a técnica do lá lá lá. Aí você tenta sorrir enquanto faz o lá lá lá, já para poder esticar também bem o rosto e aquecer. Então, lá 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 lá. Aqui nessa parte é importante que você jogue a língua bem no céu da boca,
para que você consiga aquecer a língua e abra bem a boca. Então, lá, lá, lá. Faz também por 10 segundos e depois faz 10 segundos de o som de R no céu da boca. Se você não conseguir fazer o som de R, você pode fazer 10 segundos do outro aquecimento que eu expliquei, que é o Rá. Tudo isso para que você consiga aquecer sua voz, aquecer seu rosto e aquecer as suas cordas vocais e a língua, tá? Então, esse aquecimento, se você tem 30 segundos, faz 10 segundos de cada. Se tiver mais tempo, vai intercalando. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos e volta de novo. Então, o sorriso, o lá, lá, lá e o ou Rá. Então, dessa forma, você consegue aquecer rapidamente para qualquer apresentação. Aplique esse treino durante essa semana, veja a diferença, veja como você vai conseguir transmitir mais confiança, você vai conseguir ter mais autoridade nas coisas que você fala e você vai conseguir ser visto com mais valor. A sua voz vai ficar muito mais fluida, até você vai conseguir se sentir mais tranquilo na hora de apresentar qualquer coisa. Aplique todas essas técnicas e depois me conta como que foi ao final da semana, se você já viu alguma diferença ou não. E lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like e se você também estiver no progresso, se inscreva no canal porque semanalmente farei vídeos para te ajudar no seu progresso, independente de qual seja o seu objetivo.